Gravei vídeos, falei que eu ia estar voltando trazendo minha mãe pra gente contar um pouquinho a história de vida aí, né? Quanto foi difícil, porque eu sempre tô batendo na tecla da questão das mulheres chefes de família, as mulheres que tomam conta sozinha dos seus lares, criam seus filhos solo, né? Muitas vezes sem a ajuda dos pais, que é algo que infelizmente acontece muito no Brasil. E, enfim, e o que eu sempre falo também é a questão da violência doméstica, no caso, a agressão que os maridos aí, né, em alguns casos fazem, no caso, agridem esposa e filhos. E a gente passou muita dificuldade devido a isso. E quando a mãe, né, resolveu sair de casa, porque ela teve que sair para não apanhar mais e para a gente não apanhar mais também, ela teve que começar uma vida praticamente do zero. Foi bem difícil, né, mãe? A gente saiu praticamente sem nada. E assim, a mãe é uma moça que veio do interior com 29 anos, né? E veio para a cidade acreditando numa proposta de amor, né, da pessoa, que a pessoa ia cuidar, ia, né, dar a estrutura. E infelizmente chegou na cidade, a realidade era diferente, era totalmente outra. Ele era extremamente agressivo, bebia, abandonava ela, deixava de ir sozinha, deixava sem comida. E ela veio do interior, ela não conhecia ninguém em Ponta Grossa, na cidade que ela veio lá do Ivaí para Ponta Grossa, não conhecia ninguém. Então ela passou muita dificuldade. Ela saiu da casa da família onde ela tinha estrutura boa, né? O avô e a avó não deixavam voltar nada, para vir para a cidade e sofrer e apanhar, né, mãe? E eu acho engraçado que agora as mães matam os filhos para poder ficar livre. E eu não abandonei nenhum de vocês. Porque o Deus o livre deitasse para dormir sem vocês perto de mim. E às vezes nas palestras eu falo alguns momentos mais complicados, né, que a gente passou. Mas o que eu lembro é da mãe dando duro, trabalhando sempre para poder estar, digamos assim, sustentando a gente, cuidando da gente. Eu lembro muito da minha mãe quando eu vou falar sobre isso, quando eu vou propor alguma coisa, né, em termos de projeto, eu penso muito nessas questões que a Pois gente é, passou. daí eu tirava da comida para pagar aluguel, luz e água. E daí ficava faltando as coisas dentro de casa. Daí era, como eu disse, uma coisa ou outra. Porque não tinha de onde tirar. É. Eu lembro de uma vez que você fez, era água quente com caldo quinó e farinha de milho, né? Isso. Que ela fez porque a gente não tinha o que comer. E eu lembro que dela dissolveu o caldo quinó, acho que foi uns dias assim, né, mãe? Comendo isso. Foi uns dias, bastante dia. Sabe, Receber então... de novo. E daí, assim, não tinha o que comer mesmo. E eu gosto de contar isso, assim, porque as pessoas acham, você não sabe o que é sofrer, não sabe o que é ser pobre. E eu sei o quanto é difícil, porque a gente tinha isso, essa questão aí, mas eu gosto até hoje da água temperada com farinha de milho ou farinha de mandioca, porque, não sei, quando você tá passando fome, tá passando dificuldade, até o que é mais difícil, você acaba pegando carinho e gostando, sabe? Então, assim, até hoje eu ainda faço os mingauzão. Então, O mingau. um mingau. E aí, digamos, é uma realidade bem dura, que eu não gosto de saber que outras crianças, outras famílias passam por isso, porque realmente é muito triste, gente, da pessoa olhar os filhos e não ter o que dar de comer. Então, é uma coisa que pesa muito. E o que mais que eu lembro também dessa época? Nossa, tem tanta coisa que a gente se lembra Roupa sardoada. o chá também que a gente fazia quando acabava chá de saquinho, era o chá de planta que tinha lá, melissa, capim-limão, essas coisas assim do quintal. Que mais? A gente passou... Camomila. Camomila. A mãe plantava camomila, daí Hortelã. dava um monte de chá. Então, assim, a gente passou muito perrengue para poder chegar até onde a gente chegou, né? Então, hoje as pessoas, vocês estão bem, tudo, mas assim, eu acho que apesar de toda a dificuldade que a gente passou, não saiu ninguém foi para a vida de crime, ninguém nunca roubou nem matou nada, nem corrompeu nada nem ninguém para tirar benefício próprio. Até depois foi gravado o vídeo com meus irmãos, um é caminhoneiro hoje, já foi empresário, hoje é caminhoneiro, o outro trabalha numa empresa de autopeças, a outra trabalha como assistente de saúde na Europa, cuidando de pessoas de idade e prestando serviço de atendimento na saúde. Ninguém saiu para a marginalidade, todo mundo, apesar de todas as dificuldades, tem uma formação, digamos... Nunca mexeram nada de ninguém, Sim. do vizinho, nada. Não incomodaram ninguém, não pediam nada para ninguém, podiam passar fome, mas não pediam. E daí, assim, então, a gente passou, por isso que eu digo, às vezes as pessoas falam assim, mas é a dificuldade que faz o cara ser assim. Eu acho que a dificuldade, gente, vai ter gente que fica desesperada, mas eu acho que não é desculpa para você estar indo fazer as coisas erradas. E uma coisa eu aprendi, se você tá passando dificuldade, peça, né? Ao invés de repente, tirar de alguém o que não é teu, sabe? Então, por isso que isso também tem a ver com a questão da corrupção. Para mim, o dinheiro público é sagrado porque eu sei que aquele dinheiro que é arrecadado pelo governo, do imposto de todo mundo, se eu tirar, se eu desviar para o meu bolso, vai fazer falta no prato de uma criança, vai fazer falta num leito de hospital. E eu não vou conseguir dormir com a consciência pesada pensando que a minha atitude mesquinha ocasionou morte e sofrimento. Daí, por que você acha que as pessoas devem votar em mim? Me conte. Agora a senhora tem que contar o porquê que as pessoas têm que votar em mim. Porque você sofreu para se criar, você foi uma pessoa honesta, trabalhadeira, que nunca deixou eu perecer, que você me ajudou, daí quando você ganhar o teu dinheirinho,
você trazia para casa, dizia, mãe, agora compra a comida. Vou ajudar a senhora a pagar aluguel, vamos numa casinha melhor. Daí eu ajudo a pagar aluguel, a comida e tudo mais. Pagar luz e água, daí combinava, daí nós se unia as duas, porque a Nilce era mais nova. Daí quando ela completou a idade, ela foi trabalhar nos idosos para se formar. Daí ela se formou em enfermagem também. Daí ela foi trabalhar no Bom Jesus. Graças a Deus criei vocês tudo. Não deu marginal, não deu ladrão, não deu assaltante, não deu nada disso. Pois é. E nunca foram mexer nada de ninguém na casa de ninguém. Por isso que, assim, no caso, a minha mãe está falando, é mais ou menos essa postura que eu vou ter com questão de recursos públicos, né? O dinheiro dos outros, o dinheiro do povo é do povo. Não tem que mexer, né, mãe? Não, que não é meu, não... É, porque não é da gente, não é da gente, né? É. O que é dos outros, é dos outros. Essa é minha mãe, um pouquinho da história para vocês. Eu queria trazer para vocês, né, conhecerem um pouco a realidade. Uma pessoa simples, uma pessoa que batalha Nossa, um se monte. fosse que nem todos vocês, que nem eu criei vocês, o mundo não estava nessa. O mundo estava maravilhoso, estava que nem o paraíso. É. Mas não está. Uma coisa que eu penso muito sempre é a questão de... Espero que minha mãe só tenha alegrias, né? E não tenha motivo para ter vergonha ou chorar, no caso da gente. Então é isso. Então essa é minha mãe, a dona Teresa Sovski, que batalhou um monte para criar eu e meus irmãos, e a gente agradece a ela, né? Todo o esforço que ela teve. Aí, daí são os 2 meninos e mais a outra menina, agora já adultos, né? Que são os filhos da dona Teresa. Então, mãe, obrigada, mãe, por ter o apoio. O apoio mais importante da campanha para mim tá aqui, a minha mãe. Obrigada, mãe. Obrigada.